Você foi enganado, não apenas pela sociedade, não pelas comédias românticas, mas pelos seus próprios instintos. Você foi ensinado a acreditar que as mulheres são criaturas gentis, que o amor delas é puro e suas intenções nobres. Mas Carl Jung, o homem que mapeou os cantos mais escuros da alma humana, descobriu algo muito mais inquietante. Por baixo da superfície de toda mulher, existe uma força tão primal e tão calculista que a maioria dos homens nunca a vê até que seja tarde demais. Ao final deste vídeo, você vai ganhar algo que a cultura moderna te nega: a habilidade de prever o comportamento feminino, de se proteger da guerra emocional e de reconquistar o poder que você perdeu em um jogo que nem sabia que estava jogando. Pense bem, aquela mulher que parecia perfeita, mas que se transformou em alguém fria e indiferente quando você mais precisou dela. Aquilo não foi uma coincidência. Aquilo foi a sombra de Jung em ação. Aquele eu escondido que ela passou a vida disfarçando, até de si mesma. Se você quer parar de ser enganado, inscreva-se no canal. Sua jornada para a verdade inconveniente começa agora. A primeira verdade brutal de Jung é esta: muitas mulheres não se apaixonam por você. Elas se apaixonam pela ideia de você, pela fantasia, pela projeção. Jung chamou isso de ânimos. O ânimos é a imagem masculina interior que vive dentro da psique de toda mulher, moldada por suas experiências, cultura e desejos. E quando esse ânimos é imaturo ou inconsciente, ele se torna um tirano. É ele que a faz perseguir homens perigosos e rejeitar os bons. O erro que você comete é achar que está se relacionando com ela, com a consciência dela. Mas muitas vezes você está lidando diretamente com o ânimos dela, uma força que argumenta sem lógica, que domina sem sabedoria e que moraliza sem autorresponsabilidade. Jung descreveu isso como uma possessão espiritual, um estado onde a mulher não age a partir de si mesma, mas a partir do controle sombrio de sua fantasia masculina interior. Você confunde o desejo dela com o conhecimento sobre você. Você confunde a escolha dela com o entendimento. Você acredita nas palavras dela quando ela diz que você é diferente, quando na realidade você é apenas o ator mais recente escalado para um papel que ela ensaiou desde a infância. E quando a fantasia colapsa, quando você para de se encaixar no roteiro, a fatalidade, você é demitido do filme dela. Mas aqui é onde a maioria dos homens erra. Eles culpam a mulher, a chamam de louca, de instável. E é muito mais fácil apontar o dedo para fora. Mas Jung nos força a fazer a pergunta mais difícil: e por que você aceitou o papel tão facilmente? A verdade é que o homem que não fez a sua própria jornada de individuação, que não confrontou a sua própria alma, é a tela em branco perfeita para as projeções dela. Você não é uma vítima inocente. Muitas vezes você é um voluntário. Você escolheu fazer o teste para o papel dela, porque encarar o seu próprio vazio, sua falta de propósito, era muito mais aterrorizante do que representar um personagem na fantasia de outra pessoa. Eu sei que isso é duro de ouvir. É aqui que o conforto acaba e a responsabilidade começa. Jung não oferecia soluções fáceis. Ele te deu a tarefa brutal de uma vida inteira: a autoconfrontação. O ato de sentar sozinho no silêncio da sua própria mente até que as ilusões comecem a rachar, até que a voz na sua cabeça que diz que você não é nada sem a aprovação dela comece a morrer. E não se engane, essa voz vai lutar por sua vida. Existe uma guerra silenciosa sendo travada dentro da psique feminina, e os homens muitas vezes são as baixas no campo de batalha. Toda mulher, segundo a visão junguiana, é ensinada a duas mentiras contraditórias. Primeira, você é igual aos homens. Segunda, mas você também é melhor que eles, mais gentil, mais nobre. Isso é psicologicamente catastrófico. Por quê? Quando ela sente seus instintos primais, quando se sente atraída por um homem dominante que a sociedade diz que ela deveria odiar, ela odeia a si mesma por isso. E essa guerra interna explode para fora, em você. A mulher que te idealiza em uma semana e te descarta na outra, não está sendo má, ela está em conflito. A parte dela que busca um homem bom está em guerra com a parte dela que anseia por uma força que a desafie. E você passa a ser o receptáculo dessa confusão. Ela te testa, te afasta para ver se você se mantém firme. Ela sabota um bom relacionamento porque a estabilidade para uma alma em guerra
pode parecer sufocante. A verdade de Yang é que você não pode salvá-la de si mesma. Você não pode fazer o trabalho de individuação por ela. O homem que tenta ser o terapeuta de sua parceira acaba se tornando mais um paciente. Então, se você não pode consertá-la, o que você faz? Você se conserta? A jornada para se tornar intocável não é sobre aprender a lutar contra ela, é sobre parar de lutar consigo mesmo. É sobre o que Jung chamou de individuação. É o processo de se tornar inteiro, de resgatar as partes de si mesmo que você abandonou para ser aceito. E como isso começa? Primeiro, você se torna o espelho. Quando ela cria o caos, você se torna a quietude. Quando ela joga a isca emocional, você observa sem morder. Você retira a sua reatividade do jogo. Segundo, você para de terceirizar. Sua felicidade, seu propósito, sua paz. Nada disso é responsabilidade dela. Você traz tudo isso de volta para casa, para dentro de si. E terceiro, você arma a sua sombra. A raiva que você suprime, você a transforma em disciplina. A luxúria que você nega, você a transforma em força criativa. O medo de ficar sozinho, você o transforma em autossuficiência. O homem que não teme a sua própria escuridão não pode ser controlado pela escuridão de mais ninguém. O homem que escolhe a si mesmo, que caminha o caminho solitário e aterrorizante da individuação, esse homem se torna livre. Livre da projeção, livre da performance, livre da tirania de viver como a ideia de outra pessoa sobre o que é um homem. E quando você alcança esse lugar, você não se torna frio, você se torna real. E se essa jornada para a integridade psíquica é o que te chama, o Psicovibes é seu guia. Nós exploramos a fundo a psicologia junguiana e as ferramentas para se tornar mestre de si mesmo. Se você está pronto para parar de ser um personagem e quer se tornar o autor da sua própria vida, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal. A verdade chocante de Jung não é sobre as mulheres, é sobre a coragem que é exigida de um homem para se tornar inteiro. Fique com Deus e até o próximo vídeo.